DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala e Tomás Pipe e a produção é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em outras cidades da região central do estado. Além da CDN, nós também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. E antes de eu conversar com o meu entrevistado de hoje, eu vou fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1967. No mundo, os Beatles lançavam um álbum considerado um marco na história da música pop rock. No Brasil, começava a circular o Cruzeiro Novo, equivalente a 1000 cruzeiros antigos, a moeda da época. E foi inaugurada também, no ano de 1967, a Rede Bandeirantes de televisão. O presidente do Brasil era Alencar Castelo Branco, que promulgava a 6ª Constituição Brasileira, substituindo a de 1946. Em Santa Maria, foi criado o Colégio Técnico Industrial, o CETISM. Faleceram em 1967 o escritor de Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa, a arquiteta e urbanista Lota de Macedo Soares. E nasceram nesse ano a cantora e compositora Marisa Monte, o vocalista do Nirvana Kurt Cobain e o cantor Tony Garrido. E no dia 15 de maio de 1967 nasceu o nosso convidado de hoje, Diniz Fronza. Tá certinho? Tá certo. Seja bem-vindo ao DNA. Nós vamos ter aqui uma hora para conhecer um pouco da sua história, da sua identidade. Ele nasceu em Tucunduva. São entre 6 irmãos, filhos de pequenos agricultores familiares, o Ludovico Fronza e a Dometilda Luísa Busanello Fronza. É casado com Márcia Lenice Guerati e é pai das gêmeas Júlia e Gabriela, de 12 anos, e do Henrique, de 7. Cursou técnico em agropecuária, agronomia e fez mestrado também pela Universidade Federal de Santa Maria. Também fez o doutorado sanduíche pela Universidade de São Paulo, USP, e também estudou na Universidade de Pisa, na Itália. A Eduarda é a nossa jornalista investigativa. Qualquer informação errada aqui, o senhor, por favor, fique à vontade para nos corrigir. Desde 1996, é professor do Colégio Politécnico da UFSM, onde leciona irrigação e fruticultura. Perfeito. Coordena cultivos para ensino, pesquisa e extensão, com ação na extensão com mais de 600 treinamentos realizados para produtores, com maior ênfase para o cultivo de nozes. Atuou na expansão do curso do Politécnico, implantou os projetos de pesquisa e extensão no local. Nos momentos livres, gosta de cuidar dos filhos, da horta e do jardim. Só podia. Ama ler também. Vai para a UFSM todos os dias para realizar vistorias, experimentos e áreas didáticas. Gosta de churrasco, de saladas e é incansável na busca de novos desafios. Com essa breve apresentação aqui, eu vou deixar um pouco para ele nos contar. Professor Diniz Fronza, vou lhe chamar de professor da mesma forma que a nossa outra entrevista em 2017, que nós conversávamos antes. Nos conte um pouquinho da sua infância em Tucunduva, que região é, como que era, assim, essa primeira fase da vida na cidade, família grande. Bem, boa tarde, Luísa, boa tarde aos ouvintes. Bem, a minha infância é no interior de Tucunduva. Até os 10 anos não tinha energia elétrica e a minha escola ficava 1,5 km de casa. Então, foi uma infância boa, porque nós tínhamos vários irmãos e primas para brincar, né? Mas principalmente porque desde cedo a gente ajudava na lida. Todos eu e meus primos, aos 7 anos, ganhávamos uma enxadinha para ajudar a capinar, a gente chama carpir no interior, né? E uma faquinha para tirar leite. Então foi um momento, eram atividades que a gente desde cedo foi aprendendo e gostava. Aí se apega ao campo, né? Então foi uma infância, e aos sábados à tarde ou domingo nós tínhamos os primos para ir jogar bola.
Nossos pais jogavam bocha, mas eles não deixavam os pequenos, que éramos nós, jogar bocha. Então nós íamos jogar bola. Então a gente sempre tinha um grupo para jogar bola e sempre tinha com quem brincar. Já trabalhava bastante, mas não faltava tempo para brincar também. Isso. Foi importante porque nós vivíamos no interior, mas a minha comunidade tinha 500 pessoas. Então, hoje tem 50. Não tem mais nenhum jovem, porque aos poucos foram saindo para Mato Grosso, vieram estudar. Eu vim para Santa Maria, assim, outros foram para Curitiba e outros locais. Então, sempre tinha bastante trabalho, era de sol a sol. E nós era do minifúndio, aí tinha inúmeras atividades. Meu pai fazia cachaça na época, fazia vinho. Eu era desde pequeno responsável para moer com os pés. Colocava umas sacolinhas de açúcar para não manchar e eu amassava as uvas, desde os 6 anos até os 13 anos. Então foi uma infância assim, divertida, vamos dizer assim. 6 irmãos e todos... O senhor é mais velho, do meio? Eu sou o terceiro. Terceiro. Inclusive, o segundo irmão meu, ele foi para o seminário, para mim foi muito importante, porque ele trazia os livros da editora deles, então eu acabava lendo livros com 10, 11, 12 anos, que para mim me ajudou muito. Que tinha livros que tinham defeito, ele trazia para nós lermos. Então pratiquei a leitura e também fiquei sabendo a história de pessoas que ajudaram a desenvolver o planeta, né, o mundo. Como que foi essa fase de alfabetização? A escola era perto de casa? Era 1,5 km de casa. A gente, no início, estudava com vela, né? A gente ficava meio escuro até. Depois com liquinho. Eu lembro até que nós éramos em 3, 4 irmãos próximos. Às vezes a gente se empurrava e tem uma camisa no liquinho, a gente acabava derrubando. E nosso pai sempre foi muito brabo. Até hoje, ele tem 84 anos, né? E, então ele sempre cobrou muito de nós. Então, e aos 10 anos, quando nasceu minha irmã, que é a única irmã, só tem uma irmã, daí veio a luz, no mesmo mês que ela nasceu. Então isso são ela fases, já foi contemplada. Isso, que marcam a gente. Então, eu lembro que nós íamos, levava chinelo na mão, ia descalço e colocava na aula. Então, eram tempos difíceis, mas para nós, como era aquilo que nós tínhamos, encarava como normal. Sim, tudo é aprendizado, tudo Perfeito. É experiência. Eu estava editando a biografia de um médico aqui da cidade e ele me contou muito isso. Ele falava várias vezes isso, sobre ir até os lugares descalço e só calçar quando chegava. Até ele falou porque não eram nem acostumados, fazia bolha nos pés dos calçados, porque não eram nem acostumados. E tudo faz parte do crescimento, né, professor? Nesta fase aí, então, o senhor já demonstrava interesse pelos estudos. Isso, eu creio que meu irmão mais velho, que estava no seminário, acabou ajudando com essas leituras, porque você sabe que tem outro mundo lá fora, né? Então a gente acabou lendo. E quando eu tinha 13 anos, até a 5ª série era no interior, nunca tinha ido na cidade. Daí quando eu fui na 6ª série para Tucunduva, na cidade, aí eu descobri que meu nome não era Denis Fronza, que era Diniz, porque foi a única vez, a minha mãe até hoje não me chama pelo nome. Porque na época de registrar trocavam muitos nomes, era bem comum. E daí quando eu fui para a 6ª série descobri que não era Denis Fronza, que era Diniz. E Diniz aqui em Santa Maria é sobrenome. É sobrenome. Então na época, a minha mãe, até hoje ela me chama de Denis. Porque foi o nome que ela queria, que ela escolheu. Porque foi só na 6ª série que eu precisei levar o documento de nascimento. Tá? Que é a certidão de nascimento. E até eu fiquei uns dias meio assustado, né? Com crise de identidade na época. Hoje eu dou risada, foi tranquilo, né? Mas foi bem interessante, que a nossa escola era muito boa, era puxada, mas era muito boa. Na 8ª série, um colega nos convidou para estudar na Escola Técnica Federal. Aí nós fomos num grupo estudar em Federico Westphalen, uma escola excelente, turno integral, também puxada, da Universidade Federal. Hoje não é mais da Universidade, pertence ao Instituto Federal. E então também foram momentos importantes na vida. Eu sempre digo que são os anjos que ajudam a gente. Então o cara facilitou para mim sair de casa, pegar o internato. Foi difícil no início no internato, lá nos 14 anos, porque meu pai e minha mãe não sabiam quando tu vai na cidade. Não tem porão que tem queijo, salame, essas coisas. Então a gente passou bastante necessidade, porque não circulava dinheiro. Eram 6 irmãos, né? E tivemos vários anos de seca no meio agrícola. Mas a gente vence. Eu logo já no 2º mês peguei trabalho de sábado e domingo para cortar cana, arrancar feijão, cortar soja. Então sábado e domingo era o auge para mim. Tanto que no primeiro ano já comprei um radinho
para assistir o esporte, a escutar o esporte à noite. Imagina a aquisição com o próprio salário. 14 anos foi a minha primeira compra da vida. Então foi importante. Então passei assim o início bem difícil, porque não tinha dinheiro, né? E a gente, com 14 anos, come que nem cachorro magro, né? Então tu batia fome logo, porque você queima muito rápido, né? Então eu lembro, eu ia no lixo da escola agrícola, pegar o pão seco, eu já pegava a parte azulada e comia. Eu ainda lembro do barulho que eu faço quando a gente come o pão que tá duro, né? Que jogavam fora. Mas passou. Foi um aprendizado. E logo, sempre tem, quando abrem portas, eu consegui esse trabalho por 3 anos. Por isso que eu digo que o nome desse programa é interessante, que é DNA, porque muitas vezes, né, as pessoas veem lá o professor Diniz com mestrado, estudando na Itália, foi para Israel e pensa que tudo sempre deu certo. Mas, na verdade, a nossa Constituição, a nossa história, ela começa muito antes, até em momentos assim. O senhor falou que seu pai até hoje, assim, é exigente. Tem algum ensinamento, aquela frase do pai e da mãe, que o senhor não esquece de jeito nenhum e que passou também para os filhos, passa para os filhos? Ah, sim, para os alunos também. O pai sempre diz, ele não gosta da preguiça, né? Que se a gente ganhou os talentos, a gente tem que dar o melhor de si e fazer o máximo. Então, isso desde pequenininho. Quando tinha as festas de comunidade, fazia nós, os 4 irmãos, ia ajudar a roçar, pintar, porque tinha a festa do padroeiro, que é 14, São Valentim, 14 de fevereiro. E eu fui 6 anos coroinha. Então era assim, ele sempre falava isso, que tu tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, não se admite a preguiça, tem que dar o melhor de si. Então isso eu sempre falo para minhas crianças, para os alunos também, né? Porque no fundo é um dom de Deus, né? Sim. E cada um pode contribuir de uma forma. Então isso sempre marca bastante, né? E da minha mãe, que a avó dela falava para ela, falou para nós que quando eles iam colher uva, a avó fazia juntar os grãos que caíam no chão de uva, né? Porque ela sempre dizia que é do grão que dava o suco e o vinho. Então a minha mãe sempre foi muito de aproveitar ao máximo. E são coisas que marcam pro resto da vida, a gente acaba passando, tentar aproveitar ao máximo. Hoje eu, na escola, aproveito muito o material que jogam fora, construir assim casa para os estudantes trabalharem, porque no inverno é frio. Aproveito as latas de tinta, eu tenho lá 3.000 latas de tintas, eu aproveito colocar ao redor das plantas, para a lebre não pegar, para quando roçar não bater na planta, para quando eu jogar o esterco não queima a planta. Então, assim, vem da minha mãe a questão do aproveitamento. Então, claro, eles passaram tempos difíceis. Sim. Mas então são... Mas vale ainda, né? Vale sempre. São questões, assim, que marcam a gente e está na força do hábito. Até a gente involuntário, os vigilantes da Universidade de Sábado e Domingo, eles me atacam. Quando dá vendaval, eles me atacam. Que quando cai madeiras, né? Às vezes fica 2, 3 dias, quando eu chego, eu sempre paro e tiro. Mas porque eu aprendi de pequeno isso. Se tem pedra na rua, agora essa semana eu estava indo no atacadão, tinha uma pedra solta, né? As minhas perguntas, pai, o que tu vai fazer? Encostar? Não, vou tirar aquela pedra, porque outro dia já estava ali. Então são hábitos. E realmente, na região era bem visível, quando dava a vendaval, o pessoal se ajudava a tirar isso. Então isso ficou um legado deles. Cada um fazia a sua parte, né? Isso, mas ficou da infância, né? Nós vamos chamar um breve intervalinho comercial e o DNA já volta conversando hoje com o professor Diniz Fronza. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. Prepare seu coração. Beltrame Supermercados apresenta Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Dia 4 de dezembro no Avenida Tênis Clube. Ingressos à venda nos patrocinadores: Beltrame Supermercados, Cancian Imóveis, Bendita Semijoias, Dalcom Telecom e Unisbe. Roupa Nova, de volta a Santa Maria em uma noite emocionante. Realização Morfine.
Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercon. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercon. Galpões e estruturas metálicas é na Fercon. A Fercon Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercon, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. O Crematório Santa Rita e o Grupo L Fórmulo apresentam Vamos Falar Sobre... Você sabia que após 3 anos da realização de um sepultamento em gavetas ou carneiras de cemitérios municipais, o responsável tem a obrigação de realizar o serviço de exumação e nova destinação aos restos mortais? O Crematório Santa Rita de Santa Maria oferece cremação de restos mortais exumados a partir de R$ 1.100, em 6 vezes no cartão de crédito. Uma solução definitiva com baixo investimento. Informe-se junto à administração do Parque da Memória e do Crematório Santa Rita pelo fone 3221-1709. Você ouviu? Vamos falar sobre oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José. SJ Telhas, telhas de barro e cerâmica instaladas. A SJ faz tudo. Telhas, madeirama e serviços de instalação. SJ Telhas, na Avenida João Luiz Pouso Bom, pertinho do Castelinho. Fone WhatsApp 99931-7558. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, o professor Diniz Fronza. Professor Diniz Fronza, perguntar quem influenciou na escolha da sua profissão é praticamente ser redundante. O senhor já cresceu cuidando da terra, aprendendo a lidar com a terra, mas o que fez com que o senhor decidisse por essa profissão? Bem, na época, quando eu era pequeno, vinham as missões e os padres, toda a família tinha, as mães tinham o sonho de ter um filho padre. E eu sempre colocava agricultor, agrônomo ou padre. Mas então, com o trabalho, eu fui para a escola agrícola e gostei da profissão, de estudar, gostava de estudar. E o meu pai, 12 irmãos dele, 9 irmãos, foi o único que estudou até o 9º ano. Para a época era bastante. E acabou influenciando em nós, ele era o mais novo. Então, os irmãos ajudaram ele a estudar. Então, nós pegamos esse gosto. Para a época, meu pai já assinava a revista, lá em 67 já. Então, a gente acabava lendo. Então, pegar o gosto pela leitura. Fui na escola agrícola, gostei. Então, influenciou em continuar os estudos, fazer agronomia. E onde o senhor fez a escola agrícola? Eu fiz em Federico Vespali, que pertencia para o UFSM na época. Chamam de CAFU, até hoje é chamado de CAFU. É a escola de internato, como tinha mais candidatos, tinha a semana de testes. E como eu estava acostumado desde os 7 anos, assim foi bem fácil de passar no teste prático, porque era o dia a dia nosso. Então, daí influenciou, era uma escola muito boa, com ensino puxado manhã, tarde e noite, mas acabou ajudando para poder fazer agronomia depois. Sim. E a vinda para Santa Maria, a mudança para cá, foi para fazer a faculdade? Isso, foi para fazer a faculdade. Eu queria morar na casa estudante, mas meus pais não deixaram, porque tinha na época, falava-se muito em drogas, quando eu vim para cá em 88, né? Então não deixaram. Aí e não tinha ninguém, poucos da minha região que vinham para cá. Então, quando eu passei, conheci a universidade, as bolsas. E como eu tinha ficado 2 anos após o técnico, ajudando meu pai, nós tínhamos um time bom de futebol
e de vôlei misto. Aí, quando eu vim para cá, eu descobri das bolsas, da Casa Estudante, eu ia em todas as comunidades divulgar. Porque como eu não tive isso, tentar passar para frente. E logo depois a gente fazia excursão, conseguimos lotar 4 ônibus quando tinha os feriados. Esses feriados que dá em maio, junho. Então, até hoje o pessoal me liga agradecendo, me convida para a informatura, porque para nós era um mundo que não existia o FSM. Uma até hoje não pega celular onde eu moro, só com antena, interior do interior. Tucunduva tem 5 mil habitantes. Você tem familiares lá ainda? Tenho meu irmão ainda que mora lá, que foi seminarista, que é filósofo. E ele mora lá já há 26 anos. E é casado, tem os seus filhos, já que também fazem agronomia, acabei influenciando até meus sobrinhos. Então foi a vinda para a universidade. Eu morava em 8, no centro. E meus irmãos já puderam morar na Casa do Estudante, tiveram uma vida um pouco mais tranquila. Porque o pouquinho de dinheiro que a gente tinha, a gente ia tudo para pagar aluguel. Então, e conseguimos trazer um monte de gente estudar. Então, quem não se comunica se trumbica, a gente não tinha informação. Nós temos um quadro aqui no programa. O senhor já escutou o DNA? O senhor acompanha o DNA ou é a primeira vez assim que o senhor... Eu escutei assim, mas poucas vezes. Poucas vezes porque eu passo a parte da manhã e da tarde no campo. Então, melhor ainda, porque então vai ser surpresa. O senhor conhece pouco o programa. Nós temos um quadro aqui que é o diagnóstico, onde especialistas em Diniz Fronze vão dar um diagnóstico, vão deixar um recadinho para o senhor. Então, nós vamos ouvir 2 desses recados agora. Olá, vim um pouquinho falar do professor Diniz. Bom, conheço ele há uns 10 anos e sempre vejo a dedicação que ele tem com a sua família e também no campo profissional. Ele é uma pessoa que inspira, ele ajuda e mostra que é possível vencer. Sim, com muito trabalho e dedicação. Isso é motivar, né? É muito gratificante saber que ainda existe esse tipo de pessoas. Desejo muito sucesso para ele. É um grande professor. Antes de mais nada, quero dizer da satisfação em ser seu amigo e colega de trabalho. Diniz é o tipo de profissional que enobrece e valoriza com poucos o serviço público. É um educador por excelência. Falar em fruticultura em Santa Maria e região, sem mencionar o trabalho desenvolvido pelo professor Fronza ao longo dos anos, é não ser verdadeiro. A cadeia da fruticultura deve muito a você. Parabéns pela homenagem da rádio. Você merece. Você é um cara que faz a diferença. Abraço do teu amigo Poli. De quem são essas vozes, professor? A primeira eu não consegui identificar. A Ângela. A Ângela que trabalha lá em casa. Na realidade, a Ângela é mãe e pai da nossa criança. A gente passa das 7 às 7 horas fora, né? Também a Ângela é alguém que vai fazer a diferença aonde ela vive. Porque ela está rompendo paradigmas com a família dela. Além de ser nossa governanta lá, ela está educando a filha dela para ter sucesso. E assim sucessivamente, que é um sonho da gente, né? É uma amiga, uma irmã? É isso, quem trabalha com a gente é da família. É da família. Tanto que a gente tira as fotos juntos. Então são pessoas que são da família. Então agradeço pelas palavras. E o professor Poli, foi um grande companheiro, amigo, companheiro profissional, principalmente, porque quando em 2005 eu assumi a direção com uma equipe diretiva do Politécnico, e o pessoal estava acostumado, tipo, escola, dar aula e ir para casa. E como assumi em 2005, foi um que apoiou nós fazer a pesquisa e extensão. E foi bem difícil, nós fomos para votação já com os votos contados. E o professor Poli, ele tem um trabalho fantástico, que ele orienta produtores a fazer salames, trabalhos com leite, vários tipos de queijo e iogurte. E esses produtores, além de ter me apoiado a montar os projetos de pesquisa e extensão que mudamos o Politécnico, ele muda a vida das pessoas. Então,
são pessoas que... Os anjos que eu falei antes para ti, né? São pessoas que fizeram a diferença na minha vida e continuam fazendo. E continue nos contando sobre a oportunidade de estudar na universidade. Daí o seu pai não queria que o senhor morasse na casa do estudante. No fundo, o pai queria que eu ficasse em casa para ajudar ele. Porque era o tradicional. O avô dele fez com ele isso. Mas ele é teimoso e eu também sou teimoso. Então, eu coloquei na cabeça: vou para Santa Maria, vou estudar até fazer mestrado e doutorado. Tanto que quando eu fui fazer o doutorado, não tinha bolsa, mas eu fui igual. E rebaixava o salário. Então, coloquei que ia estudar até onde fosse possível, né? Então, para mim, Santa Maria foi importante por a questão de poder estudar numa universidade federal, que a gente tem um compromisso. Eram 5 anos, eu fiz em 4. Não faria de novo, porque eu fiquei 7 semestres dormindo na reitoria de sexta a segunda, porque era na época dos cartões, não tinha computador. E então, eu fiquei para adiantar 1 ano. E eu poderia ter feito normal e trabalhado mais em pesquisa com outros professores. Mas é aquela coisa, a gente quer aproveitar ao máximo, né? Então foi importante na formação e também a questão de viver com os colegas. Faz trabalho junto, às vezes atravessa a noite. Eu tinha 13 matérias. Eu lembro que às quinta-feiras, durante o semestre, eu não podia almoçar porque emendava das 7h30 às 7h30. Mas foi um aprendizado importante para mim. E uma missão de vida, né? Porque o senhor continua, o senhor nunca parou de ensinar. No próximo bloco eu queria que o senhor nos conte um pouco desse amor à docência, esse amor aos alunos, essa dedicação que o senhor tem aos seus alunos. Com certeza, Santa Maria ganhou muito, né? Quando o senhor escolheu ficar aqui. Então o DNA vai chamar um breve intervalinho, nós já voltamos. Entupiu? Transbordou? Alagou? Chame a Esgotop da cidade de Santa Maria. Não passe trabalho com problema de entupimento. Nós temos a solução. Desentupimento em geral de vaso, pia, caixa de gordura, limpeza de fossas, filtros e poço sumidouro. Trabalhamos com hidráulica em geral, instalação de fossas e filtros. Não perca tempo. Chame a Esgotop de Santa Maria. Solicite orçamento com o Juliano pelo fone WhatsApp 55 98433 0731. Aceitamos vários cartões de créditos e atendemos toda a região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Com a chegada da estação mais quente do ano, os emagrecedores Qualitar são a ajuda que você precisa para potencializar o seu projeto verão. Venha para a Qualitar, manipulados com dose extra de cuidado para a sua saúde, beleza e bem-estar. Converse agora mesmo conosco pelo WhatsApp 55996121435. Chegou a hora de você levar a tecnologia da nova geração da linha Hyundai com condições incríveis. Só este mês na Car House, HB20 e HB20S Limited com bônus de R$5.000 com o seu usado na troca. E ainda Creta Action e Creta Platinum com bônus de R$4.500 na avaliação do seu usado. Vem pra Car House, em Santa Maria, na João Luiz Pozobon. Juntos salvamos vidas. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. Desde a reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, estão vigentes diferentes regras de transição para os benefícios do INSS. Por consequência, a cada ano, alguns benefícios sofrem alterações nos seus requisitos. Entre as regras de transição está a chamada aposentadoria por tempo de contribuição pela regra do pedágio 100%. Para esta regra, não haverá alterações em 2023. Então, para obter direito à aposentadoria por tempo de contribuição pela regra do pedágio 100%, é necessário
30 anos de contribuição para as mulheres e idade mínima de 57 anos, além de um pedágio adicional de 100% do tempo que faltava para completar os 30 anos de contribuição na data reforma. Para os homens, se exige 35 anos de contribuição, 60 anos de idade e também 100% do tempo que faltava no dia 13 de novembro de 2019 para completar 35 anos. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa agente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, o professor Diniz Fronza. Professor, a primeira aula que o senhor deu, seu amor pela docência e o início, assim, dessa missão de vida que é ensinar. Como é que foi? Bem, quando eu vim lecionar em Santa Maria, né, fazia tempo que não tinha concurso. Me deram 7 matérias e 32 horas aulas. Mas como tinha o material do técnico, da agronomia, eu sempre guardava todos os cadernos. Lembra que eu te falei que minha mãe pegava guardando? Então, assim, foi um desafio grande para mim, porque eu saía de uma sala e entrava na outra, no técnico, lá em 96 aqui. E eu brincava com as alunas, pessoal, agora História e Geografia, porque tinha vários conteúdos, né? E a turma ria. Mas foi, assim, bem desafiador, porque a gente está em estágio probatório, que dá o seu melhor, né? Que ano foi isso? Em 96 que eu entrei aqui. E me deram 32 horas aulas. É bastante, né? Sim, nossa, eu achei que era o normal, porque no estado é assim. Só que depois eu fui ver meus colegas, tinham 2, 4. Deram porque eu fui criado, eu não sei negar serviço, negar convite, né? Até hoje tenho esse defeito, sim, né? Quando assim o pessoal me pede para dar uma palestra, eu troco aula e dou um jeito de ir, né? Agora tenho 3 atrasadas, que se não der, eu tenho que dar em janeiro, fevereiro, para a Emater, da Serra Gaúcha, das Nozes. Então, a gente cuida para construir um nome, né? Então, na época, me deram 7 matérias, foi bem desafiador. Me deram algumas matérias que não eram da minha área, daí os contatos que eu fiz na agronomia foram importantes. Sempre tive os anjos para ir lá aprender fora de horário, para poder dar disciplina. Porque como eu fiz mestrado em irrigação, a gente começa a focar em algumas áreas. Mas me deram várias matérias que eu não dominava, ou na época da agronomia eu não tive professores que davam aulas práticas. E no técnico tem bastante prática, né? Então foi desafiador, mas eu me encaixei bem, porque eu tinha bastante energia. Então eu estava numa fase, lá com 27 anos, então uma fase com pique ainda. Das construções, né? Dos inícios. Isso. E aí o senhor é cidadão de Tucunduva. Daqui a pouco, passa-se os anos, está lá estudando em Itália, Israel, Alemanha. Como foi essa oportunidade na sua carreira? Quando eu trabalhei 2 anos aqui no Politécnico, né? Na época era Colégio Agrícola o nome. E eu já fui me preparando para fazer o mestrado, o doutorado, né? E, inclusive, não tinha bolsa e não tinha aumento de salário. Só que era uma ambição minha, que eu gostaria de fazer e aprender. Então, quando eu preparei 2 anos que eu entrei, os 2 anos eu ia de sábado e domingo para publicar artigos. Tanto que eu lembro até hoje, quando eu fui para lá na USP, o professor perguntou, o que tu quer fazer aqui? Não, eu quero publicar, gostaria de fazer um trabalho de sanduíche, se possível, né? E o professor precisa de publicação. E já na hora me deu a carta, quando eu fui lá fazer a entrevista. Só que aqui não tinha vaga para sair, né? E daí nós fomos no futebol, jogar futebol, e eu paguei uma rodada de cerveja para os diretores e professores. Aí perguntei se eu passasse na USP, se eu poderia ir estudar, né? Porque eu era novato, eu era o calouro, tinha 2 anos. Daí eles deram risada. Se tu passar na USP, tu pode ir amanhã para lá. Foi a gargalhada. Só que eu já estava com a carta na mão. Então, assim, daí eu esperei passar uns dias, tá aqui aprovada na USP, e o pessoal ficou meio engasgado e acabaram me liberando daí. Então foi assim, mas eu construí 2 anos de publicações antes, preparei, e quando eu cheguei na USP, Luísa, aí eu sempre chegava primeiro na sala, dos professores, e ficava por último. E tinha colegas, tinha o pessoal do Rio e da Bahia, começava às 7h30, chegava às 9h e 11h30 ia embora. Eu chegava primeiro e sempre o último, nunca tive uma falta.
e eu construí amizade com os professores. Quando tinha que fazer alguma atividade, eu erguia a mão. Nas primeiras férias, eu tinha que ficar alguém lá para cuidar dos experimentos, eu fiquei. Eu já tinha emprego, mas eu fiquei porque... Sempre pensando lá adiante. É, isso. Daí, na hora de fazer o sanduíche, só tinha uma vaga. Podia sair, eram 73 colegas. E daí os professores tinham que dar uma declaração que tu estava entre os 5% melhores alunos. E todos deram. Isso. Eu li todas as dissertações e teses deles. Aí, como eu chegava antes, estava só o professor, eu puxava. Professor, que legal a tua tese, assim. E aí gerou uma empatia, na realidade, e para eu sempre gostei de ler. Que dica importante. O interesse, né, pela trajetória do professor, o comprometimento. O senhor acha assim que hoje, não quero que o senhor fale nada negativo dos seus alunos, mas falando no geral, essa geração agora, ela foi bombardeada pela tecnologia, pela informação. O ritmo é outro hoje em dia, né, professor? Realmente, é diferente. É diferente. Tanto que eu consegui mestrado, assim, apresentando meus colegas hoje aqui para vários, e vários vão 3, 4 meses e desistem. Ou não querem ir. Não, até eles começam e desistem. A palavra persistência, ela é fácil de falar, mas fazer no dia a dia, porque tem que ter um projeto. A faculdade é 5 anos, mais 2 é mestrado, 7, mais 6 doutorado, são 10 anos. Então, é um projeto de longo prazo e paciência, né? Eu, quando fui para Piracicaba também, eu já estava estabilizado, com 2 anos lecionando, eu sempre ia a pé. Tipo assim, para ficar na minha, não gerar, assim, disputa com ninguém, né? E isso foi importante para mim, porque eu gerei amizade com os professores, os trabalhos, ele dava na primeira semana, já entregava, fazia um esboço, o trabalho passava para os colegas. E depois fazia a minha arte final, entregava. E os professores, tanto na defesa do doutorado, como para afastamento, todos foram favoráveis. Professor Diniz Fronza, nós temos mais 2 depoimentos aqui. Então, aproveitar aqui esse tempinho para a gente continuar conversando sobre essa trajetória tão diferenciada. Nós vamos ouvir, então, o que dizem os seus amigos. Conheci o professor Diniz Fronza ainda esse ano, quando ele solicitou uma ajuda para divulgar o trabalho dele ali na produção experimental de noz pecan. E acabei indo lá no evento, conhecendo, né, o plantio que ele tem ali na universidade, que é algo inovador, que há muitos anos ele vem desenvolvendo árvores menores, mas de alta produção, mais próximas, né? Um plantio moderno de noz pecan. E depois eu mandei um convite para uma missão que nós fomos a Portugal, né? E ele me surpreendeu porque pediu férias, pagou por conta própria a sua ida, né? E foi a pessoa mais importante, porque a gente visitou todo o agronegócio lá de Portugal, né? Principalmente a área de fruticultura, e ele era uma pessoa que fez muitos contatos importantes e já está trazendo resultados aqui para a UFSM. Uma figura extraordinária, o professor Diniz Fronza, um professor que eu chamo professor raiz. Tá de parabéns. Bom, para mim o Diniz é uma pessoa, como profissional, excelente, busca sempre conhecimentos, é apaixonado pelo que faz, gosta de transmitir às pessoas que com interesse na agricultura, na fruticultura principalmente, apliquem os conhecimentos que ele descobre, que ele pesquisa, busca novos conhecimentos e transmite. Então, para mim, é o que precisa um profissional, que seja um interlocutor, um produtor e um repassador de conhecimentos novos. Sim, o Carlinhos Costa Beber, que fomos juntos a Portugal agora na última semana de setembro. Ele tem nos apoiado nos eventos também. E assim, que é importante para a comunidade que tenha como divulgar, e ele está nos ajudando nessas frentes, que é uma das minhas missões, é desenvolver a região onde eu estiver, porque eu sou grato para Santa Maria, porque sempre o pessoal me pergunta o que é a universidade, eu digo que é uma oportunidade. Então a gente precisa fazer em equipe. Então o Carlinhos é uma possibilidade de a gente desenvolver a região. Assim, eu às vezes fico agoniado o termo usado, porque eu gosto de ver o impacto, mudar a vida das pessoas.
Por isso, ouvindo a Ângela recém falando, que alegria a filha dela quer ser médica, nossa ajudante. Então, ela vai mudar a vida dela e todos os primos dela. Então, que é possível. Porque às vezes a gente, de tanto ouvir não na infância, se auto-sabota, né? Então o Carlinhos está fazendo esse trabalho brilhante. E outro é meu irmão, o Dionísio, que eu comentei contigo antes, que ele trazia os livros do seminário. Então que fez toda a diferença. Eu nunca falei para ele isso até, mas é que a gente acabava lendo esses livros, mesmo que fosse com vela, que não tinha luz, né? Mas fez a diferença, imagina. Mudou também a história de vocês. Isso, imagina nós com 10, 12 anos já lendo sobre Freud, sobre esses estudiosos, né? Então, por que ele estudava as fases da pessoa? Então, algumas coisas eram confusas. Esses livros que você falou da época, ele também trazia essa literatura. Então, para nós, numa escola que nem biblioteca tinha, tu tem livros, então fizeram a diferença ele para trazer isso. E também, assim, para nós foi o que estudou. Ele ficou anos no seminário, até filosofia, quase padre. Então, nós tivemos assim uma vida de disciplina, porque ele tinha muito contato com os padres que vinham da Europa, tinha essa troca nos seminários. Então, para nossa região foi importante isso, porque sempre tinha um que estava no seminário, e isso acaba crescendo os demais membros da família. A gente deixa de ser tão chucro, vamos dizer, né? Então é importante. Então são pessoas que fazem a diferença onde estão. Até hoje, meu irmão tem um trabalho social grande na comunidade, foi 2 vezes vereador, foi vice-prefeito e muito focado no social. Nós temos 2 tias que são freiras, uma ficou anos na Líbia. Então, na realidade, é uma missão que a gente aprende de pequeno e fica dentro da gente e você leva junto pro resto da vida. A fé e a religiosidade é uma característica da sua família. Sim, nós, assim, tinha o terço toda noite. Depois que a gente vai crescendo, a gente fica revoltado com algumas coisas que a gente enxerga, mas a gente não perde a fé e nem a religião. Só a gente tem a forma de ver. A religião, e até a gente é bom porque a gente respeita as outras religiões. E uma coisa que sempre marcou, que a melhor religião, a melhor missa que a gente diz, ou culto, é o dia a dia. Porque assim, e isso a gente tinha muito forte nisso. Com o tempo, a gente saindo de casa, a gente vai vendo que às vezes, em vez de ir na missa e ajudar alguém que está precisando, é a melhor missa ajudar alguém que está precisando. É a solidariedade, o amor, o perdão. E não numa forma assim romântica, numa forma que mude a vida das pessoas, que às vezes é mais difícil, porque é um processo para mudar a vida, né? Muito fácil, não que não seja importante eu dar um presente um dia para uma pessoa, ele é importante. Agora, quando eu ajudo a formar uma carreira, eu estou mudando a estrutura de toda a família dela. Então, por isso assim que citei agora o exemplo da nossa ajudante lá, a Ângela, né? Porque imagina a filha dela, no momento que fizer medicina, e vai fazer. Até no dia que ela chegou em casa, de tanto nós falar, ela chegou e falou em casa e disse assim, desiste. Nós fomos ver quanto que é um cursinho que tem em Santa Maria, que é 22 mil por ano, né? Ela já tem o dinheiro hoje. Olha. Que legal. Então, o que era impossível, em 3 anos ela conseguiu. Então, imagina a minha alegria. Pelo exemplo, pela convivência. Conversa. Todo dia sentamos meia hora, 1 hora conversar. E a planejar. Eu vou chamar então mais um intervalinho e o DNA volta já conversando hoje com o professor Diniz Fronce. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercom. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercom. Galpões e estruturas metálicas é na Fercom. A Fercom Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercom, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. Você pode transformar o Natal de alguém. Prefeitura de Santa Maria apresenta Amigo Secreto de Natal. São mais de 2.000 cartas enviadas por assistidos de entidades beneficentes de Santa Maria. Adote uma ou mais cartas nas sedes dos patrocinadores do projeto e entregue o presente, juntamente com a cartinha, até o dia 5 de dezembro. Realização: Grupo Diário. Patrocínio: Livraria da Mente, Unimed, Instituto de Saúde Calbec, Elegância Center Shop, Lojas Eni Calçados e Fundação Eni. Apoio: Colégio Fátima. Com a
chegada da estação mais quente do ano, os emagrecedores Qualitar são a ajuda que você precisa para potencializar o seu projeto verão. Venha para a Qualitar, manipulados com dose extra de cuidado para a sua saúde, beleza e bem-estar. Converse agora mesmo conosco pelo WhatsApp 55996121435. Há 65 anos, o amor pelo agro nos trouxe até aqui, mas é o gosto pelo trabalho cooperativo que movimenta cada novo passo da Cotricel. Há mais de 6 décadas, cultivamos histórias, alcançamos safras recordes e superamos grandes desafios. Nosso agradecimento a você que faz parte dessa história. Cotricel, 65 anos. A agricultura nos une, o cooperativismo nos fortalece. Prorrogada! É isso mesmo! A Black Friday Delta Sul vai até 30 de novembro. Últimos dias para você aproveitar as melhores ofertas. Precinho de Black e prazão Delta Sul. Móveis, eletro, som, imagem, smartphones, informática e muito mais. Corre que acaba rápido. Só até 30 de novembro. É pra pegar e levar. Vem pra Black Friday Prorrogada. Vai até 30 de novembro. É só na Delta Sul. Black Friday Delta Sul. A Cancian Imóveis tem orgulho de completar seus 10 anos sendo a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. As mais de 10 mil chaves entregues e a média de 6 imóveis negociados por dia são consequência de buscar sempre a melhor solução para a sua realização. Procure uma das 4 lojas da Cancian Imóveis em Santa Maria e vire a chave do seu sonho. DNA. Estamos de volta com o DNA e hoje eu converso com o professor Diniz Fronza. Tem um evento nesse final de semana que o senhor quer deixar um convite aqui para os ouvintes? Sim, dia 3, no próximo sábado, temos um evento para produtores que vai falar sobre irrigação. Vai ser mais específico para cultivo de nozes, mas está aberto para qualquer produtor que queira colocar uma irrigação na horta ou no laranja, bergamota. Então ele é gratuito. As inscrições são feitas pelo telefone 997 03 2777. Então tem um WhatsApp, eu chego à noite, eu sempre respondo 20, 30 pessoas por noite. O senhor pode repetir o número? Sim, é 55, que é a nossa região, 997 03 2777. Fica aí o convite, então, para este final de semana. Isso, de manhã tem 3 palestras teóricas, estamos trazendo um chileno para falar sobre irrigação, e de tarde tem 10 estações práticas. Então são 2 momentos. É uma oportunidade. Feito o convite. Professor Diniz Fronza, sua relação com Santa Maria. O senhor já adotou a cidade, já é santamariense? Sim, eu sou santamariense, passo o maior tempo. No início foi difícil, a gente se apega. Eu sou santamariense, faço minha vida aqui, levo as crianças em tudo aqui, a família, a esposa também. Meu sonho ainda é contribuir mais com Santa Maria e região. Porque Santa Maria me deu uma oportunidade de vida. Primeiro a universidade, né? E depois poder trabalhar nela. Então, meu sonho é desenvolver Santa Maria, ajudar a desenvolver. Ser um a mais, somos 300 mil habitantes, fazer a diferença. Fazer a diferença. Nós temos mais 4 áudios, tá? De pessoas bem importantes que eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempinho aqui para ouvir. Você, além de pai, é um grande amigo. Pai, para mim, você é o verdadeiro significado da palavra pai. Pai, você é o melhor pai do mundo. O Diniz para nós é a pessoa que o universo nos aproximou, que nos renova diariamente com sua força a continuar acreditando que um mundo melhor e mais humano é possível de ser construído. Obrigado por fazer parte dessa nossa jornada nesta vida. Essa galerinha... A Gabriela... Assim, a Júlia, fica difícil, né? O Henrique e a Márcia, para mim são importantes. É o dia a dia nosso, né? O que faz a diferença, né?
Eu sempre fiz a parte do enérgico, herdei do meu pai, né? Desde a vacina deles, era eu que levava e segurava o pezinho, o bracinho. Sempre a primeira semana eles não queriam vir no meu colo. Mas isso é o normal, né? Faz parte. Então eu sempre fui assim, focado. Porque quando eu nasci em 67, até meus primos antes tinha muito que começou a gotinha, que é para me ajuda. Para poliomielite? Poliomielite. Antes de mim tinha poliomielite na minha região e outras doenças simples. Então, assim, para mim marcou, porque tenho pessoas que tiveram poliomielite, estão indo em cadeira de rodas ou com muleta, né? Então, são coisas que fizeram a diferença, a vacina. Então, eu sempre fui muito focado nisso e cobrar deles bastante. Então, sou um pouco mais duro nesse sentido. E até na questão de ir na escola, chegar no horário, não se atrasar, né? Mas eles compreendem. Eles compreendem, né? E tá no DNA da família, né? É, isso. Mas eles respondem, viu? Estudam e falam com os professores. Eu sempre procurei participar na escola, ajudar a escola e conversar com os professores, eles têm respondido. É claro que é um processo, tem que ser sempre vigilante, né? E a professora Márcia, vocês se conheceram aqui em Santa Maria? A professora Márcia, nós nos conhecemos quando eu comecei a lecionar, ela estava fazendo estágio. E daí nós tínhamos um amigo em comum, que era meu bolsista, né? E daí começamos a conversar e se visitar, isso aí, começamos a namorar. E estamos juntos, assim, já há quase 20 anos já. E essa família linda, né? As gêmeas de 12 anos e mais o Henrique. Henrique, é uma bênção de Deus, a família, né? É o legado que se deixa, são os familiares e a educação para eles, o respeito para com os outros, né? Professor Diniz Fronza, e a relação com os alunos? Tem muitos alunos que viraram amigos, compadres, colegas. Sim, muitos alunos que montaram empresas, foram mundo afora, né? Então, assim, acabam... Assim, ó, eu tenho um perfil um pouco cobrador, durão, né? Eu chamo da escola uma oportunidade e eu cobro muito comprometimento. Esses que saíram são amigos até hoje, assim, então, entende? Eu sou visto como um professor que cobra, principalmente de ir a campo, ir ao sol. Sempre digo, olha, tu é o técnico, se você quer ensinar a plantar milho, você tem que ir lá e plantar aqui dentro. Aqui tu pode errar, lá fora não. E assim, mas é uma relação boa. Assim, eu puxo, mas eu não gosto de atrapalhar a vida deles. Então, entende? Eu não sou aquele professor que reprova. Eu prefiro que ele faça 5 vezes uma avaliação, uma atividade até aprender, porque a gente vê que alunos, às vezes, que começam a reprovar, desistem. E não quero isso no meu aluno. O meu sonho é que eles ultrapassem onde eu estou, e muitos fizeram isso. E eu vejo com bons olhos, fico feliz. Tanto que nas minhas aulas, assim, sempre tem ponto e contraponto que vocês fazem aqui. Quando alguns alunos dizem, eu não concordo com isso, eu peço a bater em palma, para estimular os outros também a participarem, porque os alunos trazem muitas experiências de casa, né? A troca, né? O compartilhamento. Professor, nós estamos indo para o final do programa. Eu vou fazer aquelas perguntinhas de respostas rápidas agora, para depois a gente finalizar. Olhando para trás, do que o senhor mais se orgulha na sua trajetória? Procurar dar o melhor de mim aonde eu estive. Tem algum arrependimento? A princípio não que eu lembre, né? Uma saudade? Saudade de meus familiares que foram, meus avós, meus tios, né? Mas é uma saudade bonita, né? De bons momentos. Família? Família é o porto seguro que nós temos, tanto onde a gente cresceu e a que a gente optou a construir, né? Então, família é o que fica para o futuro. Um sonho? Um sonho, eu te falei já, é contribuir mais com Santa Maria e região, né? O que dá paz ao professor Diniz Fronza? É ver o sucesso dos alunos. O sucesso dos alunos sabe que a gente fez parte disso. E o que lhe tira a paz? Ele tira a paz é a preguiça, o desinteresse, né? Isso me deixa, assim, um pouco nervoso, vamos dizer assim. Mas, assim, eu gosto de comprometimento. Um lugar em Santa Maria? Lugar em Santa Maria, para mim, é Camobi e a universidade. É a minha vida e os arredores. Todos que vêm para Camobi, eu tento, de alguma forma, a colaborar com eles para que se mantenha em Camobi. A sua relação com a terra?
Foi minha vida e está sendo até hoje. Tanto que eu e meu pequeno, domingo retrasado, plantamos milho, ele foi junto, enterrou. Porque antes as sementes já nasceram todas. Então esse processo para mim é uma paixão e um desafio. Porque sempre tentando buscar algo novo, melhor para a região e para a cultura também, né? Uma palavra que lhe defina. Se o senhor fosse lhe definir numa expressão, uma palavra. Uma palavra? Comprometimento. Eu quero agradecer, então, a sua participação aqui no DNA, por ter aceitado o nosso convite. Reforço o nosso convite para ser um dos nossos articulistas, mas também a gente queria deixar registrada essa homenagem, né, de o senhor ficar com a sua história aqui eternizada neste programa e dizer que faltou tempo para a gente conversar mais das suas pesquisas, conhecer mais o seu trabalho. O senhor está convidado a voltar no DNA sempre que quiser. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade, pela homenagem também. A gente se emociona ouvindo quem grava, falando para a gente. Então, agradeço pela oportunidade e pela homenagem. Com certeza o senhor merece. O DNA, então, fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde com mais uma entrevista exclusiva.